Olá pessoal, Pastor André Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui, obviamente de interesse cristão. Lembrando que os nossos esforços aqui pelo canal sempre visam isso, amparar a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias com uma fé que salva, a fé que foi revelada e testemunhada pela sua face, pela sua atividade messiânica, obviamente com todos os méritos. Que Deus abençoe todos vocês, meus agradecimentos àqueles que vêm nos acompanhando, como também divulgando o nosso canal e tudo aquilo que a gente vem informando para vocês aqui, tá bom? Lembrando que eu tenho dois anunciamentos importantes antes de já entrar no tema de hoje. O primeiro deles, nós estamos ali sempre ao vivo, pelo horadaverdade.com, nossos cultos ao vivo, pela internet, todas as quintas às 20 horas e aos domingos, 19 horas, horário de Brasília. Lembrando que também os cultos na nossa sede são transmitidos também pelo YouTube e demais canais que estão conveniados ao nosso ministério, canais que são online, tá bom? E um outro fator importante, Movimento Igreja Sem Política.org, que também é um movimento que é liderado por cristãos que pertencem ao nosso ministério, que estão à frente de todo esse trabalho de educação sobre esse tema, sobre essa pauta, e inclusive o site já está disponível para poder acolhê-los a nível de orientação e também manifestação como denúncias. Sejam participantes, sejam associados, procure conhecer esse trabalho, porque não é, obviamente, meu objetivo com vocês aqui, só quero divulgar, tá bom? Bom, meu tema hoje é a Igreja 2030. Eu disse a vocês que na medida em que for sendo descoberto mais informações, a gente iria passar para todos vocês. E hoje não será diferente. Nosso tema aqui é os investimentos da família Rockefeller na história do protestantismo, do pentecostalismo e neopentecostalismo, ok? Vocês vão entender tudo isso. E os propósitos hoje aqui com esse tema é apresentarmos o plano internacional da Associação da Família Rockefeller desde o século XVIII em gerar uma origem e genealogia protestante com interesses políticos e industriais. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Eles são doentes. Bom, os meus objetivos específicos, provarmos com base nesses fatos que existe uma rede de igrejas insurgentes, que eu venho usando esse nome constantemente, credenciadas por essa ordem, que abrange catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, uma gestão religiosa, uma comissão de lideranças que desempenham uma tarefa comum de condicionar cristãos à nova ordem mundial por meio de uma educação religiosa firmada pelo Pacto Global. Por isso que a família Rockefeller, obviamente, está metida nisso, nos interesses de que o protestantismo e o calvinismo fosse divulgado no mundo. Bem, antes, como todo mundo já vem me acompanhando nesse tema, sempre quando eu trato Igreja 2030, eu faço uma observação importante para aqueles que vão estar assistindo pela primeira vez e entender e compreender melhor a profundidade disso que nós estamos tratando aqui, porque é uma coisa séria, ao mesmo tempo complexa. Bom, por quê? A identificação deste poder, a escatologia disso é muito importante para tudo que nós estamos tratando aqui a nível desse tema. Bom, então quando falamos sobre nova ordem mundial e até mesmo o termo anticristo, nós entramos dentro, de uma panorâmica, um esquema de compreensão desse sistema, uma panorâmica histórica das suas atividades, ciclos, etapas, como também emancipação, que as escrituras é a favor, ok? Bom, existe uma serpente simbólica também institucional, vista dentro dessas ações, representada por uma ordem humana, e que estes círculos e etapas são vistas dentro da ordem humana das civilizações. Então, quando nós estudamos a panorâmica da ordem e formação das civilizações, essa serpente simbólica, como também institucional, ela é vista com ações revolucionárias. Bom, essa divisão de tempos e ciclos ou épocas, ela vem em 4 eras, mas a contemporânea, a era primitiva, operativa, especulativa e moderna, mais a contemporânea, que é a era das unificações, a etapa final, onde vocês encontram ali conglomerados e estruturas supranacionais, como a ONU
instituições que ela também gerou, redes de associados a essa visão supranacional e internacional, porque essa etapa final, diríamos que é a conclusão, o total de todas essas ações, o que a ONU é hoje, ok? Então, qual é o poder? Qual é o poder que está identificado dentro dessa panorâmica história? A franco-maçonaria, que posteriormente vocês conhecem por maçonaria, e ela que traz, obviamente, o testemunho, né, desses comprometimentos, tá ok? Então a emancipação dessa ordem, dentro dessa panorâmica, ela surge dentro de uma visão imperialista, dentro de uma visão dinástica, como também acasalada, que eu venho dizendo a vocês que uma das marcas fortes dessa ordem superior é que toda ela é acasalada. E esse império ou dinastia forma sistema, e uma parte desse sistema que este império obviamente gerou por conta do seu trabalho e esforços, gera um sistema político e religioso que nós vamos tratar aqui, essa parte, tá? Então, como é complexo, são muitas coisas para se falar sobre isso daqui, o meu interesse aqui com você é o sistema político e religioso que eles formaram, porque isso interessa a nós como cristãos e igreja, ok? Esse sistema, quando a política e a religião se encontram, foi criado por eles, é pinça desse poder. E a gente vem tratando dentro desse tema Igreja 2030 para todos vocês aqui. Bom, o ponto de partida histórico, revolucionário desta ação de gerar um sistema político e religioso para eles, que todos vocês conhecem por cristianismo, ok? Patenteado por esse poder, o ponto de partida histórico surge ali na Grécia Antiga, por meio da filosofia, do intelectualismo, do iluminismo, até nas escrituras vocês vão chegar até ver Paulo já identificando esse poder dentro da igreja, tá? Que já influenciava as primeiras comunidades na época, porque é esse núcleo aqui que forma, na verdade, a teologia deles, tá? Bom, ali é o ponto de partida inicial, tá? Esse poder é transferido a Roma, ali o cristianismo se institucionaliza pela monarquia, é representado pelo poder papal, ali é patenteado o cristianismo para desassociar o Novo Testamento do Antigo Testamento, isso foi feito pelos arcebispos ou bispos da Igreja Católica, tá? Constantino levanta lá a bandeira em nome de Cristo e cristianismo impera, e ali começa a bagaça, começa o esquema de formar mesmo o que seria o cristianismo no futuro. Bom, de Roma, o cristianismo se institucionaliza pela monarquia para entrar na Europa. Ali na Europa, a terceira fase da maçonaria institucional, a fase torna o cristianismo a reforma, transforma, né, o catolicismo em reforma, o catolicismo na bandeira da nova igreja, numa versão mais cultural, numa versão mais protestante, né? E tudo comandado pelo mesmo poder, tá? O que saiu da Grécia, entrou em Roma e agora está entrando na Europa sob uma outra bandeira, agora não mais a de Constantino, agora a da reforma, da nova igreja, entendeu? A versão cultural da vida, a versão protestante, que é a terceira fase institucional da maçonaria que a gente vem tratando com vocês aqui, tá? Mas tudo feito pelo mesmo poder. Bom, na Europa, da versão cultural, entra nos Estados Unidos e o cristianismo se profissionaliza, tá? Ali se transforma também em teologia do trabalho, geopolítica, porque a igreja protestante nos Estados Unidos já teve um papel importantíssimo, como disse Al Gore, né? Para gerar a geopolítica americana, fazendo com que cidadãos americanos acreditassem que Deus estava sob a bandeira, aquela coisa toda lá. O patriotismo, o cosmopolismo, aquela coisa toda que se fortaleceu muito ali nessa fase do poder, tá? Então, da Grécia entra em Roma, de Roma na Europa, a serpente entra nos Estados Unidos, gera a teologia da prosperidade, do profissionalismo, do trabalho, aquela coisa toda da geopolítica. Quando surge na América Latina para todo o Ocidente, porque aqui agora, obviamente, já abrange todo o Ocidente, ali desembarca, inclusive no nosso país, todo esse mecanismo.
O mecanismo da filosofia, o mecanismo da institucionalidade, da visão cultural, do profissionalismo pelo sistema político-religioso. Então note que eles demoraram muito tempo para formar esse sistema político-religioso que nós estamos tratando aqui. Então não saiu hoje, não saiu de uma década, não saiu de 2 décadas. Isso é um trabalho de séculos, para não falar de milênios. Ok? Então, esse círculo, esse deslocamento, essa atuação, tudo se comprova na história. Tá? Tudo se comprova com estudo e com ciência e honestidade. Então não adianta você que está do outro lado do vídeo discordar, porque você tem que provar o contrário. Bom, pastor, como que a gente trabalha historicamente isso aqui? 2 importâncias que a gente usa, inclusive, na visão contemporânea da fase. A visão e o agregamento institucional, e também a questão teológica. Porque tudo se assemelha, tanto na questão institucional como também teológica, se assemelha ao que a gente está tratando aqui. Dentro da história, porque todos eles surgem de mesmo poder, por mais inúmeros que sejam, e têm o mesmo discurso, têm os mesmos elementos, principalmente quando o protestantismo foi criado por eles, é o que acontece até hoje. Então, daqui para frente agora eu vou tratar o quê? O sistema político-religioso dentro dessa panorâmica. Então, existe um paradoxo desse sistema político-religioso que nós também a gente vem tratando constantemente para vocês, que une esses 3 fatores revolucionários e distintos: o cristianismo protestante, o catolicismo e o islamismo. Notem vocês que todas essas 3 que foram criadas por eles, todas elas são políticas e religiosas, como se assemelham dentro até mesmo da ambiguidade que estão. Né? Porque todas elas, por mais teológicas ou ideológicas que sejam diferentes, todas elas, dividindo tarefas diferentes, cumprem o mesmo papel. Qual? Introduzir a ideia da dispensação materialista do reino de Deus, que todas defendem que o reino de Deus desceu dentro de um sistema de estruturas humanas e institucionais, ok? Então todas estas vertentes criadas pelo mesmo poder, porque o islamismo foi criado pelo catolicismo, como já tratei aqui pelo canal, todas elas, por mais diferentes que sejam, trabalham por uma mesma tarefa: dar aos homens a esperança de que Deus está se revelando ou atuando dentro de uma instituição ou de estruturas humanas, ok? Bom, esse sistema político-religioso que eu venho falando aqui, pensa desse mesmo poder, ele também tem um paralelo ao invés só de um paradoxo. Qual é o paralelo que a gente vem trabalhando aqui, agora já dentro de uma fase mais contemporânea? Esse paralelo são poderes que eles criaram, que até vão ser citados hoje aqui. CMI, Conselho Mundial das Igrejas, agora já dentro de uma fase contemporânea. Vaticano e ONU. Essas estruturas se reuniram para formar o Pacto de Lausanne de 74, que nós já denunciamos aqui, que surge, né, dessas ações contínuas e revolucionárias, com projetos, estruturação, formação de gestão, com ações e radicalização. Por quê? Porque aqui, no Pacto de Lausanne, eles estão mais intensificados em introduzir a teologia deles, a teologia calvinista, a teologia católica, é porque tudo é a mesma coisa, ok? Tá? Bom, esse sistema político e religioso, além de um paradoxo religioso, um paralelo institucional e eclesiástico, também tem 3 ambiguidades políticas dentro da religião que a gente vem tratando com vocês aqui. 3 que estão na evangélica, inclusive, ok? Essas 3 ambiguidades políticas e ideológicas, que são teatrais, porque também foram criadas por eles: a moderna liberal, que é a aristocrata, a radical democrata, que representa a classe média, e a socialista, comunista, anarquista, trabalhadores do forte ódio, aquela coisa toda. Essas 3 ideologias políticas, elas foram criadas para gerar as tendências. E por meio das tendências, quando, obviamente, julgavam por certo, gerar os conflitos e o caos. Dessas 3 vertentes do sistema político-religioso, que trabalham de maneira ambígua também, mas tudo pelo mesmo ponto comum, a causa do condicionamento de uma nova ordem mundial, tá? Existem 2 vertentes hoje para nós,
que saem daqui do sistema político e religioso. A esquerda e a direita, que vocês muitas vezes acham que elas estão lutando por causas diferentes, e não, elas têm ideologias diferentes, mas todas elas caminham, cursam o mesmo ponto, que é se entregar à nova ordem mundial. É uma coisa muito simples. Essas duas vertentes políticas que estão mais destacadas no meio evangélico, tá? A esquerda, dentro de um sentido social, da redenção por minorias, classes, primazia de sentimento, e a direita, gritando também por um outro lado, mas dentro de um sentido redentivo econômico, de formar elite, patrimônio, lucros, como Constantino, me perdoe, como Calvino defendia, né? Que a riqueza, o patrimônio era um instrumento de comunicação das boas novas de Cristo. Ele chegou a esse ponto de falar isso. Essas duas vertentes políticas que estão hoje atuando por Bolsonaro e também por Lula, um exemplo, todas elas estão credenciadas e associadas à ONU. Explica isso aí. Tá? E até a direita, que mais se autodenomina democrata e ao mesmo tempo patriótica, né? Todas elas, além de tudo isso que eu estou falando, de serem oriundas e cujo raiz institucional vem de um único poder, a coisa é tão contraditória e tão clara que elas, mesmo brigando entre si, todas reverenciam, se dobram, se ajoelham diante do poder internacional que hoje está formado pela fase contemporânea dessa serpente simbólica que representa a franco-maçonaria. Ok, senhores? Então é assim como nós lidamos com esse caso. Tá? Tem muita coisa para se falar em torno disso, mas todos os vídeos eu venho falando um pouco, e divido um pouco, e falo um pouco, e aí vocês vão ter que rever tudo que eu falei até agora aqui. Ok? Bom, e como vocês já perceberam aqui pelo canal, se formou um dossiê disso tudo aqui. A gente pretende futuramente, quem sabe, trazer isso de uma maneira mais organizada, dividida, sistematicamente para vocês. Mas o caminho da pesquisa é esse aqui, tá? É o caminho histórico, panorâmico, institucional e teológico, como nós estamos tratando aqui. Também político, porque é a forma romana de governar, senhores. É a república. Tá? Bom, existem DVDs que, obviamente, eu já gravei, que podem também ser um instrumento de ajuda para vocês. Era digital, recentemente eu gravei falando sobre isso aqui um pouco. Também gravei maçonaria evangélica, que ali eu trato historicamente mais ainda essa sujeira toda aqui, ok? E aí vocês vão poder ter um pouco de compreensão. É um pouco cansativo porque são longos, mas não tem como tratar isso aqui se não for dessa forma. Bom, e com biografia, tá bom? Vamos lá. Então, para falar do tema de hoje, dos investimentos da família Rockefeller dentro da história do protestantismo, que gerou pentecostalismo, que gerou neopentecostalismo, nós vamos entrar na terceira fase operativa para especulativa desse poder, tá? Que foi um mecanismo, o protestantismo, de emancipação para a maçonaria institucional, e que usou a reforma e o protestantismo para dar fim à monarquia, ou seja, baixar uma chave e levantar a outra, ativar a outra em nome da reforma e da nova igreja. Isso aconteceu na Idade Média, ok? A iniciação dessa ativação foi ali pelo protestantismo francês e inglês, tá bom? E essa emancipação institucional com ações revolucionárias é advinda de uma condição protestante maçônica. Tá? Uma forma de uma nova gestão religiosa de um único poder, óbvio, que levaria agora à frente o esquema da dominação, representado não mais por padres, mas agora por um iluminismo protestante com base católica e anticlerical. Tá bom? É a versão cínica, é a nova versão cínica. Tira os papas, tira eles, agora bota os pregadores, e todos eles maçons de 33º grau, ok? E inicia a terceira fase, que é uma fase de peregrinação teológica para divulgar o calvinismo no mundo, e Lutero, obviamente, com mais que ele tenha as divergências teológicas em relação a Calvino, os dois eram agentes, tá bom? E aí passam a existir manifestos pela criação e manutenção disso, de escolas cristãs, universidades, templos, editoras, sociedades bíblicas de tradução, que cumpririam a missão e o trabalho de
produzir Bíblias também com conteúdo poético e introduzir, por meio dessas versões, o calvinismo, com princípios religiosos que a maçonaria, obviamente, organizou mascaradamente, ok? Então essa peregrinação teológica que deu à maçonaria a sua fase institucional, ela veio a ser representada por universidades, templos e escolas que eles abriram, aqui eles estavam gerando um governo eclesiástico em nome da reforma, em nome da nova igreja. Esperto eles, né? Bom, então essa terceira fase entra aqui, hoje um dado diferente, eu já tinha trabalhado algumas informações sobre isso, mas agora nós encontramos mais provas de que foi criado um fundo financeiro institucional com o dinheiro da Fundação Rockefeller desde o início da formação e organização da peregrinação teológica calvinista, tá bom? Lembra que a família Rockefeller, tá, como outras famílias renomadas, são investidores na formação de uma liderança para a globalização, tá bom, senhores? A família Rockefeller é um nome pesado, tá, que eu digo comprometido veemente com o controle mundial e também a monitoração da sociedade global. Enfim, é nova ordem mundial. Quando se fala em Rockefeller, não tem como você não saber isso. Bom, existe um relatório desde 2013 da Fundação Rockefeller, que intitula-se como Democracia e Filantropia, e ali revela que em 1888, John Rockefeller, né, inclusive dono de muitas petrolias, dono de grande parte dos petróleos do mundo e aquela coisa toda lá, né, investia grande parte do seu dinheiro em igrejas para missões pelo protestantismo, tá? Inclusive, John Rockefeller, ele era pastor, se não me engano, da Batista. Você vê que interessante? E pelo seu livro, The Translation of the Rockefeller Family, de 1905 a 1909, enfatiza que eram feitas reuniões entre eles, da família Rockefeller, sobre origens e genealogia dos Rockefellers para o século XVIII, para chegar na América por meio de Lutero. Causa política e industrial, discutiam na formação de uma origem e genealogia protestante, e naquela época numerosas vilas e igrejas já eram os seus lares. Esses caras trabalharam um acasalamento com alemães para andarem lado a lado com Lutero para formar uma genealogia protestante, senhores. Tá? Agora talvez você pergunte, mas por quê, pastor? Por que esses caras teriam esse interesse de gerar filhos com alemães para criar uma linhagem protestante? Porque é muito simples, é a forma como eles têm de exigir obediência, de lá na frente não serem traídos. É uma forma de controle. Lembra que eu falei que uma das marcas da dinastia é esse acasalamento, ok? Que não é diferente para isso que nós estamos tratando aqui. Então, segundo eles, segundo o livro deles, eles afirmam isso, que essas reuniões planejaram esse acasalamento com alemães para que se gerasse uma genealogia que fosse lutar ao lado de Lutero, obviamente ao lado de Calvino, para que esse esquema da fase institucional, da terceira fase, desse certo em nome do protestantismo. Então esse momento da família Rockefeller e dos seus financiamentos com a terceira fase, eles geraram o que é conhecido por Conselho Federal das Igrejas da América, a FCC, me perdoe, que mais para frente veio ser conhecida como Plano da Federação, e em 1908 já era conhecida como Conselho Federal das Igrejas Cristãs da América, tá? A primeira sigla do esquema da genealogia protestante da reforma que a família Rockefeller ajudou a criar, né? O Abraão da maçonaria. Vamos lá, senhores. Esse fundo financeiro foi criado por ele exatamente para esse fim, para gerar templos, para construir escolas, universidades, editoras que realmente fossem divulgar o calvinismo, que fosse divulgar a teologia deles, tá? E detalhe, com agentes, com educadores,
com gestores religiosos ou líderes religiosos que muitos deles eram filhos deles, desse esquema aqui, né? De ajuntar todo mundo para fazer filho. Mas vamos lá. A partir de 1890, surge o Fundo Financeiro Sociedade Batista Americana. Em 1919, lança um movimento Interchurch World Movement para unificar igrejas na tarefa comum, acatado pela Liga das Nações, que era a futura ONU, inclusive. A ONU já estava participando disso com o nome Liga das Nações, que é o que na verdade ela era antes, tá? E já participava também destas organizações e ações revolucionárias usando a igreja. Isso em 1919. Em 1938, tá? Surge um outro fundo financeiro, a Seal Atlantic Fund, a SF. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado aqui, tá? E esse fundo de investimento foi, já está declarado, tá? Com mais de 20 milhões doados ali pela família Rockefeller para incentivar e reforçar mais ainda a teologia protestante nos Estados Unidos e também no Canadá. Em 1938, foi doado mais de 20 milhões para reforçar ainda mais a teologia protestante nos Estados Unidos, como também no Canadá. Ok? Em 1940, criam eles também outro fundo, Fundo Financeiro dos Irmãos Rockefeller, tá? A RBF, para direcionar e consolidar o protestantismo americano por meio do Conselho Nacional de Igrejas, a NCC. Tá? Que ali já faziam partes católicos, pentecostais, anglicanos, ortodoxos, ok? Então deste fundo, agora presta atenção, de 1940, do Conselho Nacional de Igrejas, como também o Fundo Financeiro dos Irmãos Rockefeller, é que sai o fundo também para criar o CFR, o Council of Foreign Relations, né? Que é o think tanks, os homens das ideias, que esses caras também aqui foram usados para também formar aquela estrutura no Vale do Silício, aquelas megas e assustadoras empresas de tecnologia. Isso é uma coisa muito importante que está sendo divulgada aqui pelo nosso canal, tá bom? Que esse fundo da família Rockefeller também ajudou e criou, né, o CFR. Vejam só vocês, o mesmo fundo que criou o protestantismo criou o CFR. Tá? O mesmo fundo que também criou a CMI, Conselho Mundial das Igrejas, que está lá no Pacto de Lausanne de 74, que está interligado inteiramente ao Vaticano, que também foi criado pelo mesmo fundo, o mesmo conselho. O Vaticano tem o dinheiro da família Rockefeller, que em 1950 recebeu uma doação de 250 mil para a compra de um castelo na Suíça, para educar e formar líderes ecumênicos, segundo o jornal americano New York Times. Tá bom? Olha só que situação. O mesmo fundo financeiro dos irmãos Rockefeller que também criou e financiou a WEA, a Aliança Evangélica, que a gente também vem denunciando para vocês, que hoje está na direita, está na esquerda evangélica, articulando aquela agenda de 2030 da ONU, aquelas redes evangélicas que a ONU lidera, rede de Miqueias, que tá todo mundo, toda a patota lá, entendeu? Não sobra nenhum. E aí você pega vídeos anteriores e você vai saber quem, tá bom? Aí segue aqui a linha cronológica desses fundos. Em 1948 também criou-se lá a Interchurch Center, fundo que arrendou o que eles chamam de Caixa de Deus, em Nova York, para a formação de universidades teológicas, no objetivo de também continuar formando lideranças. Em Nova York, eles chamam aqui de New York Theological Seminary, tá? Aqui por seminários, escolas dominicais, eles também investiam pesado em gestão e educação protestante. Em 1951, também outro registro aqui, formam também um programa financeiro direcionado para incentivo de jovens com habilidades em ministério, aquela coisa toda que a gente vem tratando com vocês aqui, que eles também organizam e estão à frente liderando. E foi criado um fundo de programas de estruturas teológicas só para incentivo juvenil.
Aí vem aquelas escolas de música, que eu denunciei aqui no pentecostalismo, que inclusive a Ana Paula Valadão da Igreja Batista Lagoinha também se formou, aí toda essa patota, e aí que vocês precisam entender. Todos eles são de uma mesma rede, todos eles são credenciados e contratados para desenvolver e cumprir o papel político, o papel religioso, e aí vai ficando mais claro para vocês como que é feito o esquema deles, tá? Aí só não me pergunta se esse pessoal que está aparecendo aí no movimento evangélico é filho do Rockefeller, tá? Que aí vai ter que ser feito, né? Uma pesquisa genética para isso, eu não tenho aqui para te mostrar e comprovar. Em compensação, a rede, né, evangélica, toda ela é organizada e administrada, por isso que eu estou tratando aqui. Todas as igrejas, tá? Que estão no Pacto de Lausanne, lembra? 74? Os nomes todos estão lá. Bom, ainda seguindo aqui essa questão, que dentro desse programa financeiro de 1951, a família Rockefeller também se dedicou a criar aqui a Associação Americana de Escolas Teológicas, a ATS, e em 1956 o jornal New York Times noticiou que essa bolsa teológica da família Rockefeller foi destinada para ministros protestantes. Eles financiaram a vida desses caras para se dedicar inteiramente à vida eclesiástica, nos Estados Unidos e no Canadá, com mais de 270 instituições, senhores, escolas, templos, editoras e universidades, que eles gerenciam, tá? Olha só, a Assembleia de Deus, Bethel, a Harvard, né, que você escuta, muitos pastores, inclusive, prestigiando quem se formou teologicamente lá. A Adventista, a Jesuíta Católica, Luterana, que não é novidade, Metodista, que não é novidade, Presbiteriana, que não é novidade, porque a Mackenzie, nós já tratamos dela aqui para vocês, a Wesleyana, a Wycliffe, a Ryle, não sobra uma. Que lembra que essas aqui fizeram mais filhotes institucionais que chegaram para o nosso país, obviamente também para dar sequência nesse trabalho. Bom, em 1954 também criaram o Fórum de Exploração Teológica, a FTE, e outro fundo de educação teológica para a formação de líderes e busca de jovens sem trabalho e sem futuro. Tá? Ou seja, eles pegam pessoas que estão sem perspectiva de vida para poder chamá-los para trabalhar para eles em nome de Cristo, em nome da igreja, coisa que você vê até no meio secular, que muitas vezes até cantor que não está dando certo mais, lá no meio secular ele vem para dentro da igreja e quer cantar louvores para Deus. Então é tudo a mesma rede, só vai deslocando, obviamente, aqueles que cumprem o papel. Se hoje eu sou católico, amanhã eu posso ser evangélico, qual o problema? É só eu mascarar um pouquinho e, obviamente, eles tocam o esquema. Em 1958, também criaram o Fundo Financeiro de Educação Teológica nas Dependências, a TEF, conhecida por Comissão de Evangelicalismo e Missão Mundial, a CWME, que hoje está ligado lá à CMI. Esse fundo ligado à CMI, Fundo Financeiro de Educação Teológica nas Dependências, Comissão de Evangelicalismo e Missão Mundial, ela recebeu também 20 milhões em 1955. 20 milhões de razões para você trabalhar em nome de Deus, em nome de Jesus, e sair falando um monte de besteira aí. Agora, lembra vocês aqui que a visão mundial, que nós já denunciamos aqui no canal, que presidia lá Oriovaldo Ramos, de René Kivitz, eles receberam, tá, fundos da família Rockefeller também, e inclusive, se não me engano, na estrutura da visão mundial também era um membro presidia lá também da Presbiteriana, da IPB, tá? Então, vejam só vocês, a visão mundial que hoje se desloca a cumprir o papel da esquerda evangélica, que trazem esses renomes e nomes aqui de peso do movimento evangélico, todo esse pessoal, senhores, entendeu? Recebendo dinheiro da mesma estrutura, ok? E a gente já denunciou isso aí para vocês pelo canal. Uma outra lembrança também aqui para vocês, que a estrutura da esquerda continental formada por evangélicos, num relatório de 2021, a família Rockefeller teria doado 3 bilhões de dólares à estrutura da esquerda continental
Ok? Vejam só vocês, esses caras são ricos, né, capitalistas, totalmente liberal, economicamente falando, mas investem na esquerda também. E 237 milhões somente foram destinados para a América Latina para investir pesado aqui na esquerdalha, que está hoje usando a igreja também. Aí nós também já denunciamos aqui para vocês que existem parceiros desse financiamento milionário e bilionário aqui para a América Latina usando, né, a esquerda. Entra a Coca-Cola, a Microsoft, a Mastercard, a Unicef, a OMS, a WEA, Fundação Bill e Melinda Gates, que também já pegamos também doações dele em instituições evangélicas que nós denunciamos aqui para vocês aqui no Verdade em 10 Minutos. Lembra também um outro vídeo que eu trouxe aqui também, das sociedades bíblicas que também tiveram, né, foram criadas e foram financiadas por globalistas, a Wycliffe Bible Translation, a Summer Institute, a SIL, né, que inclusive o chefe era o Billy Graham, ok? Sociedade Bíblica Unidas, a UBS, Sociedade Bíblica do Brasil, a SSB, ok? Que nós denunciamos aqui, que são sociedades que formam uma rede de insurgência financiada pela família Rockefeller, pelo governo americano e também pela CMI. Tá? Lembram vocês também que eu denunciei não faz muito tempo aqui que a família Rockefeller, pelo seu John Rockefeller Jr., né, em parceria com o governo americano, com a CMI, década 30 a 70, nesse período, eles programaram uma rede que eles chamam de contra-insurgência, tá? Dentro de um programa político e militar, fundando instituições para garantir o esquema da educação teológica deles, pela Wycliffe Translation, pela SIL, para isso, contextualização materialista do Evangelho, que deveria ser o conceito da vida cotidiana, educação secular, melhoria de saúde, trabalho, inclusive Billy Graham era um dos chefes que eu já mencionei isso aqui. Após a Segunda Guerra, década de 70, inicia esse projeto da família Rockefeller e governo americano mais CMI, e esta ação revolucionária recomendada pela família Rockefeller seria representada por uma denominação neopentecostal. Essa denominação neopentecostal, que assumiria a tarefa da contextualização material, ou seja, da teologia da prosperidade aqui no nosso país, para implementar a caracterização de uma fé individualista, intensa, de atitude anti-intelectual, negando a negação de desigualdade do indivíduo, responsável, estrutural, economia liberal, neoliberal. Quem seria a denominação neopentecostal que a família Rockefeller abriu aqui nesse país aqui? Igreja Universal do Reino de Deus. Citada como base de cooperação e desenvolvimento revolucionário dos objetivos de desenvolvimento da nova prática da teologia da prosperidade, da fé individualista, como também a atitude anti-intelectual, negando a negação da desigualdade estrutural em favor do indivíduo. Só para mim poder consertar aqui o que eu falei ali atrás. Família Rockefeller financiou e Edir Macedo, o próprio, assumiu que a informação era verídica em seu blog, no jornal The Guardian, matéria de 2000, se não me engano, 2011, que eu falei aqui. Ele assume que ele recebeu essa contribuição. Bom, daí vocês vão ver o vídeo lá, eles vão saber quanto que recebeu, que parece que teve doação até em libras, tá? Bom, senhores, aí a gente chega num ponto que é importantíssimo de tudo que eu falei, tá? Porque é a base de tudo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, nós estamos dentro de uma convulsão institucional, eclesiástica, com absurdos e escândalos inúmeros, e que você não entende e não compreende de onde surge, de onde vem tanta destruição, tanta imoralidade, tanta corrupção, tanta sacanagem e tanto escândalo, tá? Porque isso foi programado para chegar a esse fim, das pessoas desistirem
da igreja, da fé, vejam só vocês, eles são ciclos, né? Eles geram uma educação, eles geram uma perspectiva, eles geram uma base institucional e eles vão, obviamente, trabalhando com evoluções a programação e a educação social disso, para quando for a etapa da conclusão, o objetivo é o fim da religião, é o desgaste, é o fracasso, é o desinteresse por Deus, porque todos já olharam para estrutura e estão desencantados, como a sociedade agora está. Porque o objetivo realmente é esse, é gerando a falsa igreja, como também por meio dela o desencanto. Então o que a gente na verdade está apresentando para vocês aqui? Tá uma rede de gestão religiosa, uma rede de um governo eclesiástico liderada por um único poder, que construiu templos, universidades, escolas, formou lideranças e lideranças jovens, com esse resultado de que viessem a tocar à frente a teologia deles, ou seja, introduzir a teologia deles. Então aí vocês vão entender aqui mais ou menos o meu papel com vocês. A gente consegue identificar institucionalmente esse esquema como também, pelo discurso, saber quem são eles. Porque eu venho dizendo constantemente para vocês, a Agenda de 2030 da ONU, ela defende esse papel, ela cumpre esse papel que o protestantismo, na verdade, introduziu lá atrás. Exemplo, papel religioso, diálogo interreligioso e intercultural, humanismo político, cultura da paz e cidadania, tecnologia integral e ecologia holística, que recentemente agora a Assembleia de Deus Madureira assinou com o Papa. Um outro ponto importante do discurso, não só do papel religioso, mas do discurso, o dispensacionalismo, o reino de Deus é cultura, é política, é vida social, blá 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 blá, que você constantemente vê esses caras falando isso, lutando pela contextualização material, defendendo, a tese da teologia da prosperidade, a escatologia do novo mundo, vamos reformar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos transformar o mundo, como se isso fosse pregação de Cristo, e alguns até dentro de um extremismo religioso, de um extremismo cultural religioso, moralista, mas para criar aquele cenário de rivalidades e pregar para todo mundo que existe liberdade entre eles. E não há liberdade, todos eles são irmãos, de um mesmo esquema, de um mesmo poder. Tá bom? Agora pergunta se eu sou financiado. Pergunta se a minha formação como pastor e como líder de igreja surgiu dessas estruturas que eu estou dizendo aqui. Nem eu vou até acabar minha fala aqui, receitando a vocês que examinem o Pacto de Lausanne de 74, que cai em uma dessas etapas que eu citei aqui da família Rockefeller, inclusive da formação da CMI, entra no Pacto de Lausanne. Você vai conhecer lá as igrejas que se pactuaram lá atrás em representar a pauta da nova prática cristã protestante. Vamos lá, batista, presbiteriana, metodista, wesleyana, dispensacionalistas, Assembleia de Deus, quadrangular, todas elas são redes credenciadas. Não sobra ninguém, certo? Agora, qual é a minha sugestão para encerramento aqui? De que vocês realmente se posicionem, pelo amor de Deus, e façam alguma coisa por isso. Porque alguns aí até exigem esperar uma carta assinada, que o cara é maçom. Por exemplo, Silas Malafaia, que outro dia mesmo esbanjou gastar 1 milhão para cada igreja que ele abre, caramba. De onde esse cara tira tanto dinheiro? Você acha que ele tira dinheiro de dízimo e de oferta? Olha a Universal do Reino de Deus. Você acha que o Templo de Salomão foi criado com dinheiro de oferta, senhores? Os caras recebem dinheiro dos globalistas. Pelo amor de Deus, vamos abrir o olho, pô. E gente aí preocupada com dízimo. Você acha que dízimo vai amparar e sustentar a farra aqui? São bilhões do poder internacional que chegam para esses templos e para essas igrejas. Por isso que eles abrem igrejas, formam líderes, eles vão criando, eles vão gerando. Porque é a forma como eles têm de dominar, de sustentar esse império. Daí vem um pastor como eu, um pastorzinho, óbvio, porque eu não pertenço a essa estrutura colossal, graças a Deus. Falando disso tudo. Faz cócega, nem cócega faz. Por quê? Porque muitas pessoas como você sabem disso, mas não propagam e não se posicionam. Inclusive isso, política na igreja. Quem inventou isso? Quem inventou o título de pastor político, lembra? Então, são fatos. E não adianta você do outro lado falar, meu Deus do céu, me revolta. Não, são fatos.
e discordou, tem que provar o contrário. Entendeu? Então a gente segue aqui com essas denúncias exatamente para abrir os teus olhos. A gente não vai querer impedir nenhum deles de avançar, porque eles estão cumprindo a Escritura. Mas em compensação, alguma coisa tem que acontecer, obviamente, urgentemente, acontecer nas mentes e nos corações desse povo que é liderado por eles. Bom, que eu ainda tenho esperança de que muita gente se desperte ainda, se converta, se desligue dessas redes, dessas instituições e venha a servir a Cristo de maneira mais digna, mais bíblica, mais contextual. Amém? Que é isso que na verdade a gente ora e pede ao Senhor Jesus e para este fim a gente trabalha. Tá bom? Me perdoem algum erro aqui, espero no meu bom Jesus que tudo que eu tenha dito e falado para vocês aqui tenha servido para alguma coisa e obviamente se não servir para você vai servir para eles porque a cadeira esquentou mais um pouquinho lá onde eles estão sentados, sabendo que eu estou falando tudo isso aqui e sou o único. Esse canal é um dos únicos canais cristãos que se pontifica a tratar esse assunto. Tá? E eu não falo isso para minha honraria, eu falo isso como responsabilidade para fazer você abrir os seus olhos que tem pouca gente querendo servir a Cristo nesses últimos dias. Um abraço, Deus abençoe você, espero no próximo tema vim aqui com mais descobertas, mais ajuda para edificar sua fé. Um abraço, Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando.